desse evento. Então, todas essas palestras que a gente já viu, tanto a parte da manhã quanto a parte agora da tarde, elas vão ficar registradas no nosso canal do YouTube. Depois eu escrevo para vocês, mas se vocês quiserem já anotar, é o nosso YouTube da ComSchool, tá? youtube.com/ComSchoolBR. Depois eu ponho o link para vocês, mas é youtube.com/ComSchoolBR. Tudo bem? Aí vocês conseguem ver de novo essas palestras. E aí, na sequência, eu quero chamar aqui o André Jacob, da GlobalNet, para falar um pouquinho para a gente sobre os impactos das mudanças do ICMS nas lojas virtuais. Palmas para o André também, por favor. Boa tarde a todos. No dia de hoje, eu vou falar um pouquinho do assunto mudando muito. Todas as palestras, acredito que veio ao longo do dia. Mas eu, como contador, vai me caber aqui um desafio, falar de imposto. E nesse caso hoje nosso, um imposto um pouco específico vai ser sobre o ICMS para 2016. Então, a chamada minha é os impactos das mudanças do ICMS nas lojas virtuais. Lembrando que o nosso grande público vai vender a consumidor final como pessoa física. Então, é de PJ para CPF. Esse vai ser o ponto hoje, tá? Aqui é apenas uma apresentação minha. Não vai caber maiores recomendações aqui, mas eu quis frisar aqui que eu sou um membro da ABCOM, um dos fundadores, sou o primeiro secretário, então estou sempre muito ativo nas questões aí do comércio eletrônico, e eu, como contador, estou sempre voltado à área tributária, tá ok? Começo a palestra falando a grande frase do ano do nosso ministro Joaquim Levy, onde ele fala que a gente precisa pagar um pouquinho mais de imposto para o Brasil ser reconhecido como um país forte. Eu tenho certeza que todo mundo está disposto. Uma declaração agora recente que ele deu, fez muito barulho na internet, mas ele, como conhecedor de muitas coisas que estão acontecendo por trás, ele é da Receita Federal, muito ligado aos tributos federais, não é o ponto hoje, mas como ministro, sabendo de muita coisa que viria a acontecer e ser sacramentado, sem prorrogações de prazo, como a lei social agora que foi prorrogado, mas quanto a isso que eu vou falar agora, não tem previsão nenhuma para prorrogação de prazo, os estados estão realmente preparados para recepcionar o que eu vou falar um pouco aqui. Seria a emenda constitucional 87/2015, em que 17/4/2015, que foi quando foi publicado, ela vem dentro de uma PEC desde 2014, então muitas coisas foram acontecendo até chegar no martelo final, que eu trago aqui um desenho de martelo final, né, sacramentando o que vai acontecer, e acontecendo um cubo mágico, porque literalmente o que vai acontecer, o que não existia, passou a existir, é uma mágica para o governo passar a aumentar a arrecadação, e para nós, sobrou o que do cubo mágico? Só o desafio, gente. É um grande desafio, o tempo é super exíguo para todos nós se prepararmos, não só nós como empresários varejistas, vamos dizer assim, mas até a parte de tecnologia dos nossos softwares também está com uma grande ponto de interrogação na cabeça. O ICMS, para não ficar sendo repetitivo e escrita, mas o que eu quis frisar aqui é que o ICMS vai ser dividido gradualmente a partir de 2016 entre os estados. Então, antigamente, funcionava assim. Eu, PJ, vendia para uma pessoa física fora do estado. O ICMS que vai acontecer nessa operação ficava no estado de origem. Sempre no estado de origem. Assim era a Constituição. Só que agora, não mais. Agora eu, PJ, quando vender para um CPF fora do seu estado de origem, vai existir um ICMS, um novo ICMS, talvez apelidado como ICMS partilha, em que vai ser dividido entre esses estados. O governo publicou uma tabelinha onde qual é a forma da distribuição entre os estados, sabendo que em 2019 passa a ser 100% para o estado destino. Isso quer dizer que acabou, assim, não existe nenhuma possibilidade de deixar de existir esse imposto que está sendo aumentado agora. E quando eu falo aumentado, realmente vai doer aqui nos nossos bolsos, né? Só que voltando, aí falo doer nos nossos bolsos, puxa, o governo não entende assim como doer nos nossos bolsos, eu, PJ, varejista nesse caso. Não. Até se nós formos um pouco ao pé da letra,
quando o ministro da Fazenda, o senhor Joaquim, ele diz que estamos dispostos a pagar mais imposto, ele está falando nós, pessoas físicas, porque o imposto, quem é que paga de verdade nesse país? É a pessoa física, o consumidor final, a empresa, ela coloca o custo tributário dentro do produto, e aí faz uma capa de preço, repassa para o seu consumidor final, que volta o dinheiro para o meu caixa e eu devo recolher ao governo. Veja bem, a expressão pagar e recolher. Quem paga imposto nesse país? Consumidor final. Quem recolhe imposto para o governo? As pessoas jurídicas. E aí o governo fica bem preso nessa expressão de pagar e recolher, porque ele não consegue entender como pode uma empresa que colocou um valor colocou um valor em um produto que não era dele e não repassou para ele. A pessoa física pagou por esse imposto, e esse imposto deve ser repassado ao governo. E aqui, apesar de ficar um pouquinho pesado, pessoal, como o nosso tempo é curto, vou vir com uma avalanche de informações aqui, apesar de ficar pesado aqui o slide, mas eu quero acompanhar para vocês qual é o racional desse ICMS partilha a partir de 2016. Eu trouxe 2 casos aqui, 2 casos para empresas simples nacional, mas vale lembrar que esse racional e essa fórmula serve tanto para lucro presumido quanto lucro real, inserindo algumas coisas. Então vamos lá, uma venda de São Paulo para consumidor final, não contribuinte do Estado, é claro. Em Minas Gerais, característica do produto nacional, tem produto nacional, produto importado. Tributação da empresa, simples nacional, a grande maioria do nosso comércio eletrônico. Lembrando que muitos ainda funcionam dentro da sua própria casa, etc, etc. Alíquota interestadual. Já começa aí uma parte em que as empresas simples nacional não tomavam atenção a esse tipo de alíquota. Agora vão ter que também tomar atenção. E quando eu falo que também deverão tomar atenção nesse tipo de alíquota de 12 e 7, que são as alíquotas interestaduais, eu já estou colocando não só um custo financeiro ou um sacrifício financeiro no bolso desse varejista. Eu estou colocando também um custo de tempo nele. E isso deve ser visto. A alíquota interestadual, 12%. A alíquota interna de Minas Gerais, 18%. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou dizendo para vocês que eu, varejista, devo e sou obrigado a saber qual é a alíquota interna do meu produto no estado destino, gente. Então, não basta eu saber qual é a alíquota do meu produto no meu estado, onde eu faço todas as minhas operações. Agora, também, eu tenho que saber qual é a alíquota do meu produto no estado destino. Somos em 27 federações. Isso quer dizer que pode existir 27 alíquotas, tá certo? O meu produto, nesse caso, é 18% também em Minas Gerais. Valor de venda do produto, R$1.000. Data da venda, 1/1/2016. Por que essa data? Quando passa a valer a EC 87. Só que a venda vai acontecer em 1/1/2016. Só que esse pedido de venda já aconteceu, não é verdade? Podemos caracterizar assim? Pode ter acontecido no dia 31, dia 29, ou até no dia 1º, para ser entregue em 2016. Isso coloca nós, que já estamos em novembro, a preparar o novo custo dos produtos. Ou você quer chegar em 2016 e aí sim pensar em fazer um novo formato de preço. Difícil, né? Isso também mostra que as coisas vão subir. E a culpa da inflação subir pode cair nas costas de quem? Do e-commerce. Data da venda, 1/1/2016, ICMS próprio. Não vamos ficar entrando aqui nos méritos ou falar técnico dessas coisas, mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: toda empresa tem que pagar o seu ICMS, todas elas pagam, sem exceção. Simples nacional, lucro presumido, lucro real, cada um na sua forma de tributação vai recolher de alguma forma. Nesse caso aqui, o ICMS próprio não vai existir, pois a EC 87, o governo quis ser caridoso com todos nós. Como a empresa é do Simples Nacional, e existe uma legislação, a 126, a lei complementar, 123 ou 126, das empresas, médias e pequenas empresas, coloca que as empresas do Simples Nacional têm que ser favorecidas em diversas coisas. E o governo colocou isso como um favorecimento. Então, ICMS próprio ou ICMS que vai ficar no estado de origem, esse não iria existir, mas já não existe hoje. A empresa do Simples Nacional, se o produto for com substituição tributária, ela já paga na compra. Se o produto não tiver substituição tributária, ela vai pagar ainda nessa continuidade da operação. 1,25 na primeira faixa do anexo 1. O anexo 1 é o anexo de comércio. Quem tem empresa e é do comércio, respeita e conhece já o anexo 1. A primeira faixa é 1,25 alíquota do ICMS. Esse daí vai continuar pagando com produtos sem substituição tributária.
Então, veja vocês que o que é, continuará sendo. 1,25, vai pagar 12,50 de ICMS. ICMS partilhado, R$1.000 vezes 100%. Da onde eu tirei esses 6%? Isso sim aumentou, passou a existir em 2016. 18% alíquota interna do item, da onde? Da onde é essa alíquota interna dos 18%? Do destino, tá certo? Lembrando, devo conhecer a alíquota interna do meu produto no estado destino. Menos 12% que é a alíquota interestadual. Essa sim, regra básica. Alguma região é 12%, outra região é 7%, ok? Igual 6%. Qual é o valor? 6% vezes 1.000, R$60. Esse vai ser o ICMS partilha que deverá ser recolhido em 2016. Vejam só vocês, uma empresa do Simples Nacional que pagava apenas R$12,50, além dos R$12,50 que vai continuar pagando, ele vai pagar quanto mais? R$60. Isso que se colocarmos em representação em percentuais, podemos falar que aumentou mais de 150%, não é? Muito mais. Tem gente que já colocou, bota para cima esse percentual. Muito mais. E isso vai acontecer em muitos casos. Isso aqui é uma venda simples. R$1.000. R$60. E como deverá ser recolhido? Ainda o Estado obriga a partilharmos. O Estado que tem uma tecnologia enorme, criou esse cubo mágico, uma ideia maravilhosa para aumentar a receita, já que estamos dispostos a pagar um pouquinho mais, não podemos esquecer disso. Estamos dispostos. Ele cria a ideia, tem tecnologia, só que agora, além de fazer eu pagar mais, ou recolher mais, ele ainda faz o custo da operação comigo, vai fazer eu dividir guias, dividir esse valor em percentuais seguindo aquela tabelinha do slide anterior. Não podemos esquecer dessa tabelinha. Se você ainda em 2017 manter a tabelinha de 2016, significa que você vai recolher ICMS errado, para estado errado, e restituição nesse país não é na mesma velocidade da cobrança do nosso governo. Bem lembrado. Mas R$60 eu vou poder partilhar. Como? Tabela partilha 0% para o estado de origem. Então, as empresas do Simples Nacional, ou 0% não, zero o valor, né? Não vai pagar, nesse momento, o ICMS partilha no estado de origem. É o benefício que o governo entende, de acordo com a Lei 123 ou 126, da Lei das Pequenas Empresas, onde tem que haver um favorecimento, etc, etc. Então, estado de origem, a empresa do Simples Nacional não vai recolher. Mas, empresa lucro real e empresa lucro presumido, vai, ok? 40% para o estado destino. Então, vai gerar uma guia de R$24. Desses 60, eu vou recolher uma guia de R$24 no Simples Nacional. Aí é que tá. Eu ainda vou ter que fazer uma nova guia. E essa nova guia desses R$24, vocês estão pensando que vai ser depois? Depois a venda já aconteceu, depois do recebimento? Não, gente. Essa guia vai ter que acompanhar o produto. Isso quer dizer que toda a sua operação de venda do seu comercial para o produto sair do seu estoque tem que passar pelo financeiro. O financeiro tem que recolher, tem que imprimir o comprovante de pagamento para só então poder fazer o manuseio do produto e despachar o produto. Percebe o tempo como aumentou aí, o tempo da operação? Aumentou drasticamente. O governo não poderia, pelo menos, aqui é opinião só própria, eu como pessoa, eu como um membro da Bicom, já discutimos isso. Em alguns eventos a Bicom teve a possibilidade de ficar frente a frente com o governo e fazer alguns debates e questioná-los. Mas, como sempre questionar o governo, quando vem, já está pronto. A batata já está lá. Ou, como eles mesmos dizem, às vezes, a bola já começou, a bola já está em campo e já deram o apito. Quem deu o apito? A caneta, o legislador. Já colocou, já deu a canetada. Iniciou a partida. E a partida vai começar para nós com bola quadrada, gente. Bola muito quadrada, que ainda a gente não terminou, ainda não terminou aqui a história. Esses R$24, então, vou ter que gerar guia, recolher e enviar para o governo. Enviar para o governo não, enviar com produto para o destino. Esses R$24 eu posso cobrar do meu cliente? Não, jamais. Esquece. Isso é um valor que deve estar no markup do seu produto, tá certo? O consumidor vai receber uma nota de R$1.000. Só que você vai mandar para ele, grampeado naquele DANF, uma guia de R$24. E que já tem que estar embutido nesse custo do produto. Uma outra situação, para ficar ainda assim, para nós vislumbrarmos e entendermos um produto com substituição tributária. 90%, 99% dos produtos de hoje na área do comércio vai ter substituição tributária.
E aí nós temos, eu coloquei no mesmo racional, perceba que o racional, tentei trazer da forma mais simples e tudo mais, e falando pausadamente para conseguirmos acompanhar o racional, e vai perceber, já percebe aqui no final que os R$24 continuou, não mudou. Ou seja, o produto não é porque ele tem substituição tributária que você vai pagar mais caro no final da operação. Se você pagou mais caro, quando? No início da operação, nesse caso. A substituição tributária, onde, novamente, os pequenos não teve muita ação ou muito benefício. Por quê? O pequeno, nesse caso aqui, o Simples Nacional, ele paga o produto com substituição tributária como uma outra empresa qualquer, uma lucro presumido, uma lucro real. Então, a entrada do produto é pelo mesmo custo dos grandes. A saída deveria ser diferente porque ele tem uma redução de carga. Então, nós temos lá, venda de São Paulo para consumidor final, não contribuinte, Minas Gerais, mesma situação, produto nacional, mas com substituição tributária. E aí nós temos, alíquota interestadual, 12%. Alíquota interna do meu produto em Minas Gerais, 18%. Valor da venda, R$1.000. Data da venda, 1/1. Só que esse 1/1 já começou antes. Não podemos esquecer que a nossa operação começou antes de 2016. E volta a lembrar, estamos em novembro, precisamos preparar nossos sistemas, quem usa RP, quem usa programa emissor gratuito do governo, se prepare, mudanças já estão acontecendo para fazer cruzamento de dados disso. ICMS próprio não houve nesse momento, porque é um Simples Nacional. Mas se houvesse uma empresa de lucro presumido e lucro real, teria esse ICMS próprio numa outra situação se não fosse substituição tributária. R$1.000. Aqui, ó, 0%. Por que esse 0%? Porque ele já pagou na substituição, na entrada do produto. E aí volta a questão. A substituição tributária para o Simples Nacional é cara, porque ele paga como se fosse uma outra empresa qualquer. Ele paga por um valor de ICMS, que se fosse trazer aqui a fórmula da substituição tributária, vocês iam ver que é o IVA-MVA, que é uma fórmula de NASA, gente. Fórmula maluca, onde nem eu consigo decorar a fórmula. Tem que ir passando da cabeça para o papel e ir desenhando as coisas. E aí eu vou chegar no número em que vai mostrar que eu, Simples Nacional, estaria pagando 18% sobre um item que eu não pagaria. A minha faixa no anexo 1 é 1,25 na primeira faixa. Só que na conta da substituição tributária, ele entra por 18%, e eu deveria pagar 1,25, gente. Mas isso é só mostrando que o governo fala muito para os pequenos, mas na prática, gente, olha, isso daí é de ver, vamos ver poucos casos em que realmente os pequenos vão ser favorecidos. Haja visto até conseguir empréstimos bancários, em via BNDES, esse tipo de coisa. Os grandes vão ter mais facilidades. 0%, porque ele já pagou na entrada a substituição tributária. ICMS partilha, 6%, já esclarecido como conseguir chegar nesse 6%. O valor é o mesmo, R$60. No estado de origem não vai ter, para o caso de empresa do Simples Nacional. O estado destino vai receber a sua partilha, nesse caso R$24, seguindo a mesma operação, guia de GNRE. Aí nós temos forma de recolher isso. Tá, agora você me diz que já aumentou a carga tributária do meu produto. Você falou que eu vou ter que pagar essa guia para enviar junto com o produto. Como eu vou fazer isso? Através de guia GNRE. Então tem alguns sites, alguns links que conseguem se gerar rapidinho, entre aspas, né? Se os sites não ficarem fora do ar, não der erro, como a E-Social, por exemplo, porque vai ser carregado agora nesse momento. Através de, ou então, isso se a empresa não possuir inscrição estadual. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a empresa do e-commerce que vende para fora do estado, aliás, esse é o primordial, né? O e-commerce vender a nível nacional. Toda vez nós vemos o governo fazendo coisas para o e-commerce ficar local, para evitar muitos transtornos. Mas então, toda vez que ele for vender para fora do estado, ele é um contribuinte que sabe que tem esse tipo de operações, já vai ter que pensar numa primeira situação já, para ontem, para amanhã. Fazer uma inscrição nos estados que mais vendem. Uma inscrição estadual fora do estado. Os estados ainda estão se preparando para isso. Vejam só vocês. O governo coloca uma situação em que nós temos que fazer recolhimentos, só que o estado não está preparado para receber inscrição estadual. Isso quer dizer que se eu não tenho inscrição estadual fora do meu estado de origem, eu vou ter que recolher via guia GNRE. Isso mostra que eu vou recolher por nota. Por nota. E você tem 100 vendas, 100 guias. Para estados distintos ou não. Mas isso vai acontecer se você não tiver inscrição estadual. E para isso acontecer, você tem que ter a inscrição estadual já. Não é em 1 porque não tem nenhum link onde você coloca o seu CNPJ e já sai a sua inscrição como um passo de mágica. Depois, através de guia própria do próprio estado de destino, se você tiver
uma inscrição estadual no estado destino. Aí sim dá uma melhorada, talvez, porque você não vai recolher por nota, mas por apuração, que a gente vai costumar falar, tá certo? A apuração é o mês, é o período. Então você vai ter uma inscrição fora do seu estado origem, lá você vai ter uma inscrição no seu estado destino, em que vai te permitir você recolher uma guia mensal por todas as suas operações para aquele estado. Importante fazer, então, uma inscrição estadual para ontem, gente. É para ontem esse tipo de coisa. Tem que acontecer. Porque realmente os estados têm uma burocracia enorme para liberar a inscrição estadual para contribuinte fora do seu estado. Eles têm desconfiança que você abriu sua inscrição estadual no seu estado por qualquer outro meio. Vocês acreditam nisso? Eles não acreditam, eles não confiam que o estado de São Paulo liberou a inscrição estadual para você e você existe. Eu, Bahia, entendo que você vai ter que provar que você existe. E aí, para isso, pode ser moroso esse passo, tá certo? Ainda mais se você não tem grandes operações com esse estado destino. Impactos. Essas regras valem apenas para as operações realizadas com o consumidor final. Não vou ficar entrando nos méritos aqui, se o PJ de lá mesmo com o IE vai usar esse produto para consumidor final. Isso não vai caber aqui hoje para essas grandes discussões. Mas aqui é o carro-chefe. Eu, PJ, vendo para CPF. Então, essas operações que eu estou falando aqui, é isso que vai acontecer, ok? Aumento da carga tributária para 2016, isso já ficou claro. Já mostrou aí que pode aumentar em muito mais de 150% em determinadas operações. O mercado de e-commerce que deu origem a essas mudanças. Então se fala muito que esse ICMS partilha é o ICMS do e-commerce. Se você colocar no Google, ICMS do e-commerce, vai aparecer muita coisa sobre isso, vários convênios, várias portarias, várias notas técnicas referente à nota fiscal. E as notas técnicas estão ligadas direto ao software. Porque o software precisa da nota técnica para preparar o seu RP, para poder fazer a emissão da nota com esse monte de cruzamento de dados. Lembrando que cada DANF, cada nota tem mais de 100 cruzamentos de dados, gente. Isso mostra que o governo está com um passo enorme à nossa frente. E também me coloca numa grande indagação. Eu vejo o governo hoje como, como a Soraya disse agora há pouco, vai condenar a idade, vai dizer a idade. Mas eu posso dizer que o governo é os Jacksons, como é que era o nome do desenho lá que andavam? Jacksons, né? E eu sou os Flintstones, porque não tem cabimento isso daí. O governo está muito avançado, muito avançado. Então, o mercado de e-commerce deu origem ao ICMS partilha, dali que surgiu, só que depois, na hora que foram redigir, abraçou tudo e a todos. Não é só ICMS do e-commerce, é para qualquer venda que você realize para fora do estado, para consumidor final, ok? Isso envolve até prestação de serviço, como frete. E além de ter incluído o frete para também pagar esse ICMS partilha, nessa mesma racional, gente, não muda, não tem diferença. Além disso, ele ainda é solidário à operação. Pessoal, tá vendo que aumentou até o custo do meu frete, não só pela carga tributária dele que aumentou, mas ele sendo solidário à minha operação, ele é responsável pela guia estar recolhida, sendo por operação ou por apuração. Operação é nota a nota, apuração é mensal. Ele é responsável. Se ele for parado numa barreira, ele é responsável legal sobre aquilo lá que está passando de um estado para o outro e pode cair esse ônus na empresa do frete. Então isso vai colocar, talvez, o custo do frete um pouquinho mais salgado e aí vai aumentando cada vez mais a inflação. Notícias exclusivas que eu trouxe para vocês diante desses eventos que eu tenho a oportunidade de participar pela Bicom. A Bicom conseguindo ficar uma voz ativa do e-commerce, tem sido convidada para alguns pontos que o governo quer discutir, quer pontuar e permite nós falarmos. Eu tenho tido a oportunidade de estar presente em alguns. E aí nisso eu anotei. A Confasa, ela estuda lançar um link onde poderá consultar a alíquota dos seus produtos por estado. Isso vai facilitar bastante. Porque se eu estou dizendo que você tem que conhecer a alíquota do seu produto nos estados de destino, você vai procurar com o seu contador, eu como contador, por exemplo, sei da grande dificuldade que vai ter se a pessoa, o seu contabilista, não tiver uma empresa que assessore ele com uma consultoria desse tipo. Aí ele vai ter que ler o regulamento do estado destino. E para ele encontrar a sua alíquota no regulamento do estado destino, gente, convenhamos, não vai ser da noite para o dia que ele vai passar 27 alíquotas para vocês de um item, ou um NCM, tá certo? Já está disponível desde 1/10, a nova versão do sistema emissor, que vai estar em ambiente de homologação e vai entrar em ambiente de produção a partir de 1/12. Essa nova versão com as notas técnicas que foram divulgadas agora recentemente pelo governo, existem ainda dúvidas. Por exemplo,
Não sei se alguém aqui mexe com tecnologia, mas enfim, tem muita gente online, tem mais de 100 online, obrigado pessoal online. Isso que eu estou querendo dizer é o seguinte, na nota técnica está saindo que tem um código SAT, um código misterioso, vocês podem acreditar, muito misterioso o código SAT, vai ter até SAT para ISS. E ele é um código onde vai demonstrar diversas coisas. Vai fazer diversos cruzamentos, mas o grande racional dele é se o item vai ter ou não substituição tributária. Então, em alguns convênios anteriores, mostra que você deve colocar o código SAT se o produto tiver substituição tributária. Ele fala que você deve colocar se estiver substituição tributária, você vai colocar o código SAT. Na última norma técnica que saiu, referente a tudo isso que eu estou falando agora, do novo emissor, está falando que você deve colocar o código SAT em todas as operações. Então já mostrou um conflito aí. Então o programador ele não sabe se ele coloca somente quando tiver ou em todas as operações. Ele vai informar que não existe substituição tributária. Mas isso é um racional que para pessoas programadores de tecnologia é uma pergunta que fica batendo. Empresas do Simples Nacional poderão fazer uma declaração a partir de 2016. O governo já estuda, porque vem também, claro, ele tem o próprio DANF, que faz o cruzamento da sua nota que foi vendida para fora do estado, ele vai ter que como verificar se você recolheu a guia sim ou não. Só que ele precisa de outras pernas, não pode ficar só com DANF e com recolhimento via banco. Então o governo já estuda a empresa do Simples Nacional colocar uma nova declaração, uma nova obrigação, para ele também declarar suas vendas fora do estado. Só que isso, a lei das médias e pequenas empresas, dá uma protegida, etc., que deverá ser via portal do próprio Simples Nacional, onde gera DAS. Mas aí é mais informações para prestarem lá. Tributos federais também já estão em discussão para ir nessa mesma linha. Unificar, melhorar, uma reforma tributária. Porque isso que eu estou falando de ICMS partilha, vem para fazer o equilíbrio fiscal do nosso país. Vem para melhorar o país. E os tributos federais estão nessa mesma pegada. São Paulo já está com um posto fiscal, onde empresas fora do estado já podem fazer essa inscrição estadual. São Paulo é um estado pioneiro em que está liberando, digamos assim, inscrição estadual para contribuintes fora do estado de São Paulo, voluntariamente, e que está funcionando meio rapidamente no posto Tatuapé, até o dia 27/11, voluntário. Após disso, o governo de São Paulo vai fazer via ofício para as grandes empresas que operam com o estado de São Paulo. Pedidos de venda, então, como eu estava dizendo, atenção para 2016, porque essas regras já estão valendo e os pedidos acontecem muito antes. Primeiro vencimento dessas guias já vai ser 15/2 para quem tiver por ação, tá certo? Então, 15/2, o governo já quer receber esse cascalho dessas empresas que têm inscrição estadual fora do estado. Para quem não tem, dia 1, ele já quer receber. Por quê? Porque o produto só deve ser despachado com a guia recolhida. Já as empresas que possuem IE dos estados destinos, aí será, que não possuem IE, né, será por guia GNRE, como eu havia falado. A Abicom apoia o Diga Não ao aumento dos impostos, tem um link aqui, peço a todos vocês para entrarem nesse link no próprio site da Abicom, vocês vão ver lá esse direcionamento, entram lá, nos dê força, porque pois precisamos disso, vai fazer uma assinatura, um manifesto, etc., para conseguirmos ter mais voz, para conseguir ficar de frente com o governo e mostrar a grande dificuldade que nós temos, em que o governo taca que tem que ser assim, colocou a bola em campo, devemos jogar, só que a bola está quadrada, dificuldade para todos, claro que é para eles também, para preparar o sistema, etc, etc, só que ele é o governo, nós somos um pequeno varejista, pode ser um e-commerce que está trabalhando dentro do seu próprio apartamento, que não tem uma voz ativa tão grande assim, para conseguir melhorar o seu próprio processo. Então, diga não ao aumento dos impostos, é muito importante para nós, em que tem o apoio da Ciesp e Fiesp. Eu agradeço a todos mesmo pela atenção. Espero ter conseguido passar a informação que eu esperava aqui, que é o racional de como vai ser o ICMS partilha a partir de 2016. Meus contatos, a empresa que eu represento, que trabalha exclusiva para empresas de e-commerce, Facebook, LinkedIn, Twitter. Peço a todos vocês que me adicionem no Facebook e LinkedIn. Costumo publicar muitas coisas envolvendo o nosso mercado e-commerce, não só tributário, mas na área de RH também. Publico sempre coisas a nosso respeito. Eu agradeço a todos mesmo pela oportunidade de ficar aqui na frente de vocês, compartilhar esse tempo. Espero ver vocês em próximos eventos. E é só isso que eu poderia dizer. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que eu tenho uns 2 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu puder responder aqui, eu já respondo. Alguma pergunta em especial? 1 minutinho, porque a pessoa online vai poder responder. Ou poder ouvir também. Jefferson, por favor, abrir o microfone azul, por favor. 1 minutinho só que ele vai abrir.
Pode ver aí. Ainda não? O Jefferson está mexendo lá para liberar esse microfone. Som. Por favor, seu nome? Meu nome é Wagner. Wagner, por favor, não me coloque em rascada. Não, você até acho que respondeu, mas quero um detalhe, né? Se para cada estado o produto vai ter uma alíquota diferente, né? Que a diferencial muda, né? Por produto por estado. Como que eu vou divulgar no site os preços? Porque se cada... Tá aí a grande pergunta. Parabéns pela pergunta, Wagner. Grande pergunta. Se o valor... Ele está falando, o Wagner está falando, se a alíquota do meu produto nos estados destinos são diferenciada, isso mostra que o estado de origem 1 versus 26 estados pode ter outras 26 alíquotas, certo, Wagner? Sim. Outras 26 alíquotas. Em que vai impactar diretamente naquela guia de R$24. Não está voltando mais aqui o negócio. De R$24 para recolher. Lembra daqueles R$24? Vai impactar diretamente. Porque lá eu usei 18, pode ser 19, 20, 25, ainda mais para bebidas, cosméticos, onde tem uma alíquota muito grande. Como eu vou colocar? Meu site é nacional, não tem preço diferenciado. O preço do produto é 1.000, tá certo? Só que para uns eu vou recolher 24, para outros 50, para outros R$10. Como fazer isso? A única solução, Wagner, eu como contador, um mero contador, mas de tudo que eu andei acompanhando, perto dos administradores e grandes conhecedores de estoque, é a curva ABC. Então, nós, varejistas, devemos dominar a curva ABC. É uma maneira de você conseguir equalizar a grande diferença de carga tributária no seu custo perto dos estados destinos. Tudo bem? Você disse fazer um custo médio? Custo médio pela curva ABC. Lembrando, sempre essa curva ABC é a grande ferramenta do momento. Mas é proibido... Desculpa. Qual é o seu nome? O Adailton está lembrando aqui, tem que ser ponderado. Médio, você pode dar uma perdida aí. Tá, essa vai ser. Tem outra pergunta? Alguém levantou. Eu só queria complementar aqui. Mais uma pergunta. Eu não poderia realmente cobrar o valor do produto mais impostos. Aí vai variar por cada estado e o consumidor que vai pagar de qualquer forma. Wagner, todo mundo queria isso. Até nós da Becom queria que fosse mas tipo os Estados Unidos. O valor do produto, mais impostos e tudo mais, mas X a pagar. Mas é claro na legislação isso, que não pode? É bem expresso isso. Na própria C87 fala que esse custo é da empresa, tá? Obrigado. Aqui, a moça aqui. Ó. Era só mais um comentário. Só o seu nome. Valéria. Valéria, por favor. Eu conheço várias empresas de e-commerce que migraram para outros estados, como, por exemplo, Espírito Santo, por causa de tributação. Certo. Mas o público delas não está no Espírito Santo, está no eixo Sudeste, Rio, São Paulo. Isso não vai criar um problema para essas empresas que resolveram migrar para outros estados e não vendem necessariamente para elas? Não pode inviabilizar o negócio? Pode viabilizar o negócio. Esse momento que você está falando que as empresas, qual é o seu nome mesmo? Valéria. A Valéria comentou que as empresas migraram para o Espírito Santo, foi numa época, a grande maioria mudou na época do protocolo 21, muito parecido com essa época, certo, Valéria? Muito parecido com esse racional de conta que eu estou falando aqui, protocolo 21 de 2011, se perdurou por alguns anos, muito racional, muito parecido com esse racional. Então as empresas se migraram para o estado do Espírito Santo para fugir daquele protocolo 21. E hoje recaem, o protocolo 21 não era lei, era bitributação, etc, etc. E hoje se recai numa emenda constitucional, caindo no mesmo racional, pagando ICMS para o estado destino. Então, inviabilizar o negócio pode acontecer sim, Valéria. Aí, se o público dela maior está no eixo Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, ela provavelmente vai ter que, ou então, se ela for grande, abrir o warehouse, né, dentro desses outros estados e fazer as suas vendas pelas filiais. Aí é um meio. Alguma outra? Não tem mais tempo aqui. Gente, mas muito obrigado mesmo pela atenção e espero encontrar vocês em próximos eventos.